Muito boa noite a todos, estamos juntos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo aqui para o canal Carcarás. Hoje, mais um vídeo sobre o excelente escritor, o romancista que todo mundo conhece, que na minha opinião é muito melhor contista que romancista, que é o grande Machado de Assis. Mais uma vez apresento a vocês essa obra, tá? Machado de Assis, contos. Todos os contos de Machado estão aqui. Então você vai se deparar com todas as fases do escritor nesse gênero literário chamado contos, tá bom? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conto de Machado de Assis, que é um dos melhores. Prometi aqui gravar pelo menos uns 6 vídeos comentando alguns contos de Machado de Assis. Hoje a gente vai começar com esse conto que eu acho espetacular, do livro História Sem Data, que é o Conto Alexandrino. Bom, eu acho esse um dos melhores contos por uma razão muito simples. Primeiro porque eu acho que o Machado consegue construir nesse conto uma narrativa bem, digamos, linear, muito bem estruturada, no sentido de ir aumentando a tensão do conto. Tá? Ele te prende desde o início, mas a tensão vai aumentando significativamente e no final ele consegue dar um arremate absolutamente brilhante. Então você nem espera que o final vai ser aquele, né? Como sempre, Machado tem disso. Nesse ele encerra o conto. Há outros contos em que você espera o final e o final não vem. Né? Você fica um cara de trouxa, né? É típico de Machado isso, né? Fazer troça em certos pontos do leitor. Ele aprendeu com o Lawrence Sterne. Mas enfim, esse conto especificamente, tanto na questão da estrutura, da forma, como no conteúdo o Machado é absolutamente brilhante. Ele traz aqui algumas perspectivas que são absolutamente de tratamento universal. Tá? E aí a gente vê a genialidade, a temporalidade do escritor quando ele consegue trabalhar temas universais com profundidade e de uma forma brilhante, que é o que Machado faz nesse conto. Bom, então começando com o conto propriamente, entrando no conto propriamente dito, esse conto, o Conto Alexandrino, ele tem basicamente são três as personagens principais, que é o Introibus, Pythias e o Herófilo. O Stroibus e o Pythias são dois cientistas, filósofos, homens das letras, que são do Chipre. E aí o Stroibus, ele conta ao Pythias, seu amigo também, pesquisador, conta que teve uma descoberta absolutamente brilhante, que é o fato de que ele descobriu uma teoria científica que é capaz de encontrar nos animais, ele conseguiu provar que se encontram nos animais os elementos constitutivos do homem. Então, segundo ele, os elementos constitutivos do homem ladrão estão nos ratos. Os elementos constitutivos do homem bom, do homem paciente, estão no boi, do homem arrojado, na águia, e por aí sucessivamente. E aí ele disse que provou isso tecnicamente, experimentalmente, e conseguiu de fato transformar um homem bom em ladrão. Tá? E ele vai apresentar essa tese no país dele, que é o Chipre. Mas aí no Chipre ele é tido como um louco, zombaram dele, na verdade, riam dele. Ninguém creu nessa doutrina científica. Então ele optou por, não em virtude disso, mas ele optou em mudar-se para Alexandria, porque Alexandria era a cidade das luzes. Entendeu ele que em Alexandria seria o terreno mais propício para que ele pudesse expor essa teoria que ele havia descoberto e provado mediante experiência com seres humanos, inclusive. Então, ao apresentar essa teoria em Alexandria, ele foi absolutamente aclamado. As pessoas, nossa, estamos diante de um homem que vai trazer a esperança da humanidade, a redenção da humanidade. Então, qual é o objeto dessa teoria? Em que consistia essa teoria? Ora, a teoria científica do Stroibus, ele tinha o objeto de reconstruir o homem, redistribuindo a eles o quê? Virtudes e talentos. Então, olha, se eu sei que os elementos constitutivos do homem estão nos animais, então basta eu tirar esses elementos dos animais e colocar nos homens. Então, se eu quiser um homem paciente, eu pego os elementos que estão no boi e coloco no homem.
Se eu quiser um homem ladrão, eu pego os elementos do rato e coloco no homem, enfim. Então a questão é o seguinte, e ele foi aclamado, como eu disse, né? Ele era a solução para o mundo, né? Ele era a solução para todos os problemas humanos, porque você reconstituindo o homem, distribuindo-lhes virtudes, distribuindo-lhes talentos, é claro que você vai reconfigurar toda uma sociedade, toda uma civilização. Então, e aí nessa senda, ele achou por melhor, na verdade o conselho foi de Pítias. Então Pítias diz ele, olha, melhor que nós nos coloquemos aqui em Alexandria, no intuito de provarmos a tua teoria. Então vamos nós aqui nos colocarmos na condição de cobaia, eu e tu, para provar a eles que se de fato essa teoria funciona. E aí eles se colocam nessa condição de cobaias, vão tomar o sangue dos ratos para se tornarem ladrões, porque eles são homens honestos, homens corretos, homens sem vícios, ou melhor, homens que rejeitam os vícios. Então nada melhor do que esses homens se colocarem na condição de cobaia, na condição de cobaia, na condição de provar o experimento para as demais pessoas. O detalhe é que, para tomar o sangue dos ratos, não basta apenas tomar o sangue, basta apenas matar o rato e tirar o sangue. Os ratos devem ser escalpelados, devem sofrer morte lenta, rastejante, agonizante. Tá? E aí o Machado trabalha essa agonia, o escapelamento com detalhe, como é feito, como eles vão arrancando as patas dos ratos, como os ratos vão agonizando, gritando. Tá? Então o Machado trabalha essa cena macabra, maldosa, deixa isso muito exposto no livro, tá? E que causa até enjoo. Tá? Enfim, e aí após tomarem o sangue dos ratos, não é que os dois de fato viram larápios? E ao virar larápios, o que acontece? Eles são ordenados para tomarem conta da biblioteca do rei. O que acontece? Nessa de tomar conta da biblioteca do rei, eles, agora imbuídos desse vício de ladroagem, acabam surrupiando peças da biblioteca e são pegos no ato do roubo e condenados à sentença capital, à sentença de morte. Bom, então, vamos parar por aqui e analisar o seguinte. Bom, o Stroibus traz uma teoria científica, né, e essa teoria científica é apresentada como um novo instrumento de redenção da humanidade. Ora, e aí ele, ao apresentar esse novo instrumento de redenção da humanidade, o faz mediante sacrifício penoso, doloso, agonizante de animais. Mas, ora, ele está sacrificando animais em prol da humanidade. Tá? Então, a ciência é mais importante do que os animais. A questão é a seguinte, é que após eles serem presos, né, o Herófilo, que era o filósofo de Alexandria, próximo do rei, o filósofo tem uma ideia brilhante. Ora, esses homens estão estudando os elementos constitutivos do homem através dos animais, mas proveitoso seria estudar através do sacrifício dos homens. E chegou ao rei e disse, olha, se eles são criminosos e já vão morrer de qualquer forma, por que não usar os corpos desses criminosos para o sacrifício humano em prol da ciência? Ademais, um sujeito que comete um crime já perdeu a sua condição de humanidade. Agora vamos aqui analisar o conto. Depois a gente volta e encerra. Primeiro, nós temos uma teoria científica que se apresenta como o novo redentor da humanidade. E para isso é preciso sacrificar animais com agonia, com ardor, escapelá-los, para que a partir daí eu possa extrair elementos que vão alterar a substância, a constância do indivíduo. Só tem um detalhe, é que começa-se em prol da ciência escapelando animais. E a consequência qual foi? Bom, se eu posso escapelar animais em prol da ciência, por que eu não posso escapelar animais em prol homens em prol da ciência? E já que, se a ciência se torna o último instrumento redentor da humanidade, a ciência é mais importante do que tudo. Logo, é possível também escapelar animais para o bem supremo, que é a justiça. Então, nessa concepção que é a básica do cientificismo, o que acontece? Essa concepção cientificista, ela alça a ciência à própria ideia de bem superior, bem com letra maiúscula, bem supremo, que é Deus.
Não é mais Deus agora, o bem supremo é a ciência. Tudo se sacrifica em nome da ciência, até vidas humanas. Tudo é moral em nome da ciência, até vidas humanas. Daí é que o Herófilo diz, olha, se esse sujeito aqui é um criminoso e vai morrer do mesmo jeito, então é melhor escapelá-los em prol da ciência, em prol de um experimento científico. Agora veja, há um outro elemento aí. Bom, se não existe mais o justo na concepção de Santo Tomás, né? O que é o justo? O justo é o direito, o justo natural, que é a ação que é ajustada e proporcionada. Toda ação justa toda ação justa tem que estar adequada e proporcionada, né? O justo natural. Então, se eu não tenho mais a justiça natural, o justo natural, eu não tenho mais a filosofia perene, os costumes, eu não tenho mais a tradição, se eu punho a ciência como o último bastião a remir, a trazer a humanidade para a perfeição, tudo pode ser sacrificado em nome da ciência. Isso é a doutrina do cientificismo. O cientificismo faz exatamente isso. Agora, o que é que ele faz em essência? O cientificismo ele se assemelha à doutrina do próprio paganismo, das religiões primitivas pagãs mais horrendas possíveis, aquelas que sacrificavam homens aos deuses. Enquanto nessas religiões pagãs horrendas se sacrificavam pessoas aos deuses, no cientificismo sacrifica-se pessoas ao Deus / ciência. Então, se você não tem um instrumento da lei natural, do direito natural, da reta razão, para frear esses instrumentos de avanços, entendeu? É óbvio que esse instrumento vai se voltar contra você futuramente. Né? Se a ciência se torna o último bastião, o ser supremo acima do bem e do mal, quem controla a ciência controla todo mundo. Como bem explica o C.S. Lewis no livro dele, esqueci o nome, até eu gravei A Abolição do Homem. Tá? Então, na verdade, quem controla o aparato científico controla tudo. Tem o poder de vida e morte sobre os demais indivíduos, se a ciência é de fato o último bem, o bem supremo. Então, o que nós estamos aí percebendo nesse conto? É que, de fato, o Pítias e os Troilus, eles vão ser escapelados, vão sofrer dores agonizantes, gritos, berros, mas tudo isso vale a pena se sacrificado em prol da ciência. Ora, se tudo vale em nome da ciência, então eu já não tenho mais Deus como o elemento redentor da humanidade. O elemento redentor da humanidade agora é a ciência. E é aí que reside o pessimismo de Machado de Assis. Enquanto Machado de Assis ele era pessimista, de fato era, no sentido de que ele não cria no homem, ele não cria na redenção do homem, por ele mesmo. E, de certa forma, nós católicos estamos em convergência com Machado de Assis nesse ponto. Nós também não acreditamos na redenção do homem. Só que nós não acreditamos que o homem possa se redimir pelas suas próprias forças. Nós não acreditamos que o homem ele basta a si próprio. Nós acreditamos na remissão da humanidade, mas pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Mas, em síntese, nós também somos pessimistas. Esse pessimismo é que Machado de Assis retrata aqui. Toda vez que o ser humano acha que encontrou a solução através de instrumentos, sejam eles quais forem instrumentos humanos, para redimir, para salvar a humanidade, a tendência é sempre a mesma. Vai dar em fracasso. Foi assim no socialismo, foi assim no nazismo, foi assim no iluminismo, porque elevar a ciência ao padrão de instrumento superior e de instrumento acima do bem e do mal dá poderes àquele que manipula a ciência de senhor da vida e da morte de todo mundo. Isso é a essência mais grave e brutal do totalitarismo. De uma situação de vida onde o Estado tem todas as forças para se voltar contra você. É a arbitrariedade em ser o instrumento máximo. E é o que acontece aqui. Então o que o Machado está dizendo? Numa sociedade como essa, vai dar em autoflagelo. Essa sociedade ela vai se autoflagelar, vai descambar para um estado de mortandade. Ora, se a lei, como nesse caso aqui, é só se a humanidade do indivíduo ela não decorre da sua condição de ser natural, e sim de uma concessão do Estado, essa humanidade pode ser retirada a qualquer momento, dizendo de uma outra forma. O Estado é quem vai dizer quem é um ser humano e quem não é.
O estado, ou seja, a tua condição de ser, de homem, através de a tua condição de homem, de naturalmente homem, não decorre da tua existência natural, do ser em si, do ser homem. Decorre de uma determinação do Estado. O Estado é que vai dizer quem é homem e quem não é homem, que é o máximo da arbitrariedade, que só pode descambar no avanço do Estado sobre a vida dos indivíduos, irrestritamente. Então, numa sociedade como essa, fora da lei natural, fora do direito natural, fora das leis eternas, fora dos preceitos, fora da moral como instrumento a redigir a conduta, fora da reta razão, como a ideia de justo, fora daquilo que procede da razão, da reta razão, é claro que vai dar no que dá aqui. Desastre, assassinato, sofrimento, mas tudo em nome da ciência. Então, esse retrato de loucura, de demência, de não chegar a lugar algum, porque essa teoria não leva a lugar algum, é clássico do pessimismo machadiano. O sujeito dá volta, não chega a lugar algum. E se ferra, tá? E sempre se ferra. Agora, voltando para o conto. Então, chegamos à conclusão de que se a condição humana é determinada pelo Estado, então o Estado retira essa condição humana de quem quiser, a hora que bem quiser. Então, veja, quando Pítias, e aqui eu vou encerrar o conto, mas continuo a comentar, eu vou até o final, e vou contar o final do conto. Então, quando Pítias e Estroibos são escapelados, agonizam por dias berrando até morrer, sendo decepados os membros, para que isso servisse ao instrumento científico, enquanto eles eram decepados, os ratos comemoravam, porque antes eram os ratos que eram sacrificados. Ora, e os ratos comemoram, celebram. E só quem percebeu essa tragédia foi um cão. Aí o cão diz o seguinte: por que riem? Hoje escapelam homens, amanhã escapelarão a nós todos os animais. E aí o rato chega e diz: bom, enquanto podemos, riamos. O que é isso? Primeiro, é um pessimismo às avessas, né? Parece com Swift, lá em Viagem de Gulliver. Né? Se lembrados, quando ele volta da viagem, ele amou tanto os cavalos que ele sentiu repulsa da esposa. Aqui é as avessas. Né? Se a ciência tem um condão de se tornar bem supremo, acima do direito natural, da lei natural, das leis eternas, ela não tem restrição. Se ela não tem restrição, ela vai avançar contra tudo e contra todos. Quem percebeu isso foi o cão. E o rato, ao rir da tragédia do ser humano que estava sendo escapelado, diz: olha, enquanto podemos, riamos. Só tem um detalhe. Esse riso do rato, diante da tragédia, esse riso macabro, é o riso clássico de Machado, de fazer troça da tragédia. É a marca clássica dos personagens machadianos. Na troça, no fracasso, no desespero, na agonia. O sujeito ri e às vezes até se vangloria do fracasso, da tragédia. Faz troça disso, que é um clássico. Isso é clássico dos pensamentos de Machado, clássico nos pensadores. Isso é clássico nas personagens de Machado de Assis. As personagens das quais Machado se utiliza, a galeria dos personagens de Machado, geralmente são pessoas com escala de valores, ou pessoas que têm uma escala de valor, entendeu? Eu não diria reduzida, mas volátil. Né? Não estão conforme o justo, a reta razão. Não estão conforme a moral aristotélica propriamente dita. Então, são personagens cujos princípios eles são mutáveis ao sabor do vento, ao sabor dos princípios, ao sabor dos privilégios, ao sabor da ocasião. Então, rir da desgraça alheia, entendeu? É algo constrangedor, é algo macabro. E rir da sua própria desgraça é mais macabro ainda. Entendeu? Ou seja, é o sujeito não perceber, não ter os instrumentos necessários para lidar com a essência da realidade. O que ele faz? Ele ri, ele faz troça do desastre, ele faz troça do fracasso. Então, é nessa senda que o Machado ele simplesmente arrebenta com essa concepção cientificista, faz troça disso, ri, porque o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo. Toda vez que o ser humano tenta, sempre dá em fracasso, sempre dá em desastres.
Então eu vejo uma similaridade muito grande desse conto com a Colônia Penal do Kafka, só que eu acho esse conto muito melhor. Porque eu acho que aqui Machado aborda de forma brilhante como é perigoso, tá? Como é perigoso você deixar na mão do Estado, o Estado legislador, a condição de dizer quem é e quem não é ser humano, deixar na mão do Estado legislador o privilégio de manipular a ciência e torná-la acima do bem e do mal, para que ela se agigante, se torne um bem supremo, e tudo a ela deve, não só pode, como deve ser sacrificado, inclusive vidas humanas. Isso é um retorno ao paganismo. O cientificismo é um retorno ao paganismo. E Machado aborda isso com maestria. Não só o retorno ao paganismo, como a brutalidade oriunda desse paganismo. Quando ele aborda a forma como os cientistas são escapelados aqui, com morte rastejante, com agonia e com dor. A brutalidade que ele aborda aqui é absurda. Então ele vai ao limite mesmo do extremo da maldade humana, tá? Fria, tá? Seca, tá? Que se propõe a tudo para alcançar um fim. Qual é o fim? Contribuir com o bem superior. Contribuir com a ciência, o Deus ciência. Porque a ela tudo deve ser sacrificado. Sem limites, tá? Sem restrição. Então, essa vaziez, essa sequidão, esse homem sem sentimento, esse homem instrumentalizado, Machado trabalha aqui de forma espetacular. Tá? Tal como aquele carrasco lá do conto de Kafka, lá da Colônia Penal. Então, o vídeo já está com 20 minutos, mas quero dizer a vocês o seguinte. Ler Machado de Assis é preciso ter cuidado, calma e perspicácia. Tem muita gente que lê Machado e diz, Machado prega isso, Machado não prega nada. Machado é um narrador. Aqui nesse conto, por exemplo, ele narra as loucuras de uma sociedade que se entrega ao sabor dela própria, acha que é bastante a si própria, acha que a ciência é o instrumento redentor de salvação da humanidade e que o Estado tem o arbítrio de dizer quem é ser humano e quem não é. A consequência é isso aqui, ó. É a sequidão do indivíduo que sacrifica seres humanos para deuses, aqui no caso a ciência. É um retorno a esse paganismo brutal. É um retorno a descivilização. Isso aqui é uma descivilização. Machado narra isso. Se o indivíduo, dotado desses princípios, desses preceitos, quando esses indivíduos se aglutinam em uma sociedade, o resultado não pode ser outro. Auto, flagelo, desastre, sequidão e relativismo absurdo que arrasta o ser humano a se tornar um mero objeto, a depender dos interesses de quem tem o poder de controlar o Estado, que é o que acontece aqui. Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Leiam Machado de Assis.